Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair. Peço que você se inscreva no meu canal e também devo lhe informar que na descrição do vídeo você vai encontrar um curso de bacharel em teologia e um curso de exegese bíblica, ok? Isso é extremamente importante para nós aí. Também minha conta está na descrição, então caso quiser dar uma força financeira aí, agradeço, tá? Mas vamos ao vídeo. Eu quero comentar hoje com vocês o seguinte: qual que é o maior erro dos seguidores do Romilson Ferreira? Qual que é o maior erro das pessoas que acompanham o Romilson Ferreira? Particularmente eu tenho observado o seguinte: eu gravei acho que 2 ou 3 vídeos falando do Romilson Ferreira, dois ou três vídeos assim, esparçadamente, 2 ou 3 vídeos. E aí, meu, vem uma enxurrada de gente, vem uma enxurrada de gente falar que eu tô sendo arrogante, falar que eu tenho que fazer outra coisa da vida e tal. Mano, eu tenho 1.400 vídeos, já tô indo pra 1.500 vídeos no YouTube. Eu tenho 3 vídeos falando do Romilson Ferreira, 3 vídeos falando dele, e eu tenho que fazer outra coisa da minha vida. Então, tipo assim, eu tenho 1.500 vídeos, eu gasto todo o meu tempo tentando instruir as pessoas, gravando vídeos sobre grego, sobre hebraico, sobre tradução bíblica, sobre história, sobre melhores traduções, crítica textual, comparação de manuscrito, para eu gravar 3 vídeos falando de alguém, falar de alguém, e eu agora eu sou fofoqueiro. Agora o meu canal inteiro é para falar de fofoca. Não. Vamos com calma, né, filho? Vamos com calma, né? Vamos com calma. Um pouco mais de sensatez. Se não conhece o meu trabalho, seja bem-vindo, tá? Curta e compartilhe. Mas é o seguinte, uma das coisas que eu percebi dentro da galera que acompanha o Romilson Ferreira foram pelo menos alguns fatores. Eu ia dizer 2, mas alguns fatores. O primeiro deles, eles não sabem escrever direito. São pessoas que não sabem escrever direito. Então, são pessoas sem muita instrução. Opa, peraí. Esse é o primeiro erro. As pessoas não escrevem direito, elas não expressam suas ideias com as palavras corretamente. Tipo, quando eu leio, mesmo que tenha um erro aqui, um erro ali, que todo mundo erra, mas um erro aqui, outro ali, eu vejo um sério problema de expressar ideias. Né? É igual quando eu vou escrever barba rala, acabo escrevendo eu acabo trocando o R, o barba, fica trocado. Eu vou escrever Santana, eu escrevo errado Santana por causa da velocidade que digito, né? Mas não afeta a ideia em si. Só que essa galera que acompanha o Romilson Ferreira, eu percebo que eles escrevem errado e escrevem sem saber expressar as ideias. Então começa por aí. É um tipo de gente, boa parte deles, se não quase todos eles, escrevem errado essencialmente. É um primeiro fator. Isso me leva ao segundo fator. São pessoas humildes. São pessoas que não têm muita instrução acadêmica, não têm uma instrução de leitura. O que acontece? Eles acabam aceitando tudo que o Romilson Ferreira fala sem questionar. E, gente, vamos lá. Você pode ser um seguidor do Romilson Ferreira, você pode acompanhar ele, só que é o seguinte: tem uma coisa muito perigosa. Você não pode aceitar tudo que ele fala sem questionar. Nem o que eu falo você pode aceitar sem questionar. Opa, o que o Adolfo está falando aqui, eu vou questionar ele, peraí. Mas peraí, ele está falando isso? Eu vou mostrar que ele está errado. E aí lá estudar. Opa, eu discordo do Adolfo. E lá mostrar que ele está errado. Então, o que acontece? Essa galera, eles têm esses problemas. Eles não escrevem direito, eles não se expressam direito. E eles seguem o Romilson Ferreira sem questionar. Opa, o Romilson Ferreira está falando que o nome de Deus é Yahweh. Mas peraí, ele é o primeiro cara que eu vejo falando isso. Em 2000 anos de história ele é o primeiro. Pera aí. Vamos ver dentro da história. Aí vai lá e procura livros que falem sobre o assunto. Eu vou até dar uma indicação de alguns livros. Manual da Bíblia Hebraica. Tradição Judaica na Antiguidade do Império Bizantino. O texto do Antigo Testamento. Gramática Hebraica do Alim Perlos. Tudo isso aqui, ó, tem página que fala sobre o nome de Deus. Todos esses livros aqui falam sobre o nome de Deus. Vamos lá, pera aí. O Romilson Ferreira falou que o nome de Deus é Yahweh. Vamos conferir nessas obras. Aí você fala, mas por quê? Não, mas o Romilson Ferreira fez uma grande descoberta. Mas pera aí. Romilson Ferreira, ele é um cara que estuda. Ele estuda lá e tal. Só que é o seguinte, ele já pesquisou em todos os documentos que falam sobre o nome de Deus?
todos os documentos bíblicos, extra-bíblicos, da tradição judaica, disso, daquele. Ele pesquisou em todos os lugares que falam sobre o nome de Deus. Porque eu vou dar uma dica para vocês. Existe um negócio chamado, uma área na ciência, chamada filologia. Quando o cara vai fazer um dicionário de hebraico, por exemplo, um Coelho Baumgartner, William Holiday, um Gesenius, eles pegam o quê? Antes de dar a definição de uma palavra, o significado de uma palavra, ou a forma, a fonética de uma palavra, eles pesquisam em todos os documentos antigos que é mencionada aquela palavra. Entendeu? É mencionado. O filólogo, ele junta todos os documentos que falam sobre aquela palavra para tentar estruturar, para tentar entender o significado daquela palavra. Então, por exemplo, você vai ter o termo Elohim. O termo Elohim, vamos lá, na Bíblia, o Elohim. O Elohim ele é aplicado de várias formas diferentes. Primeiro, ele se aplica a Deus. Segundo, ele se aplica aos falsos deuses, né? Elohim é o plural de deuses. Elohim significa seres poderosos, né? Ou alguém que emite autoridade. Então você tem Moisés sendo chamado de Elohim. Você tem juízes sendo chamados de Elohim, né? Então você tem 3 usos, pelo menos, para Elohim. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu tirei da minha cabeça? Não. Eu fui lá, busquei em textos em que o Elohim tem esses significados diferentes. Isso é um estudo filológico, etimológico, semântico, entendeu? O que acontece? Para o cara chegar e falar que o nome de Deus significa Yahweh ou qualquer outra coisa, ele tem que mostrar não só na teoria dele, que é o que o Romilson Ferreira faz, mas ele tem que buscar isso ao longo da história. Opa, os judeus na Idade Média fizeram uso disso? Os judeus no período de Jesus fizeram uso disso? O período do Talmud babilônico, os judeus fizeram uso desse nome, Yahweh, para se referir a Deus? O que ele faz? Romilson Ferreira, ele pega alguns judeus modernos falando Eliaú, ele não que, e não babá. Só que tem um problema muito sério. Entenda o seguinte: o hebraico moderno, ele é diferente do hebraico bíblico. Então o que acontece? O Romilson Ferreira, ele faz a interpretação dele, mas ele comete um erro de anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é pegar uma coisa de hoje e achar que ela tem uma aplicação antiga. Entendeu? Por exemplo, anacronismo é você ler na Bíblia, pegar a primeira João Ferreira de Almeida, lá de 1681, 691, e ler lá Raabe a solteira, e você achar que solteira lá tem o mesmo significado que solteira hoje. Não, solteira nos dias de João Ferreira de Almeida, solteira era prostituta. Mas ele acha, olha aqui, ó, Raabe não era casado. É uma definição correta. Só que a aplicação da palavra solteira nos dias de João Ferreira de Almeida em 1691, Raabe a solteira era para prostituta. Não é o mesmo significado que tem para nós hoje. Então você lê a palavra solteira em determinado documento, achando que ele tem o mesmo significado hoje, é cometer um anacronismo. Ou você lê hoje a palavra solteira e não saber o que significa ela lá naqueles tempos. Então você está cometendo um anacronismo aqui. E é o que o Romilson Ferreira acaba cometendo. Por quê? Porque ele vê a pronúncia moderna do hebraico e tenta linkar ela com o hebraico bíblico. E tem uma pequena diferença. O hebraico moderno, ele teve criação de palavras, ele teve simplificação, criação de tempo verbal. Eu não entendo nada de hebraico moderno, só que eu sei dessas coisas. Por quê? Porque eu já estudo o hebraico bíblico e a gente acaba sabendo um pouco das diferenças. Por exemplo, eu não sei nada de grego moderno. Só que eu sei que o grego moderno ele sofreu simplificação. O hebraico moderno sofreu influência do russo, do alemão, do inglês. Por quê? Boa parte dos judeus que construíram Israel, que constituíram o Israel moderno, o Estado do Israel moderno, eles vieram da onde? Vieram da Alemanha, da Polônia, da Rússia, de vários lugares. Então o hebraico moderno ele foi reestruturado dessa forma. Então o que acontece? Você vai ter diferenças no hebraico moderno para o hebraico bíblico. É a coisa mais lógica, assim como você tem diferença do português brasileiro do século XXI com o português do século XVI. Então, é completamente diferente, século XVII. Então, o Romilson Ferreira, na minha opinião, ele acaba cometendo esse erro. Ele acaba cometendo esse anacronismo. Só que acontece o seguinte, as pessoas que seguem ele acabam não vendo isso. Por quê? Porque
são pessoas mais humildes, são pessoas que acabam querendo um pouco de conhecimento, encontram um vídeo dele, acham interessante, só que aí acaba seguindo tudo que ele fala sem questionar, entendeu? Aí você pega os grandes especialistas. E não estou falando porque os caras são especialistas. Não, o cara que escreveu essa gramática, ele estuda hebraico há mais de 40 anos. Pergunta, o Romilson Ferreira estuda hebraico há mais de 40 anos? Romilson Ferreira vive de dar aula de hebraico? Não. Romilson Ferreira, a vida dele é estudar esse assunto? Não. Só que a vida do cara que escreveu isso aqui, Alan Perloz, é. E aí ele tem lá uma parte falando só sobre o nome de Deus. Ele tem uma parte aqui na gramática que ele só fala sobre o nome de Deus. Até uma irmã da congregação veio perguntar para mim sobre o nome de Deus e eu mostrei para ela. Eu falei, ó, pera aí, vamos aqui, ó, vou mostrar para você aqui na gramática aqui, né? Até deixa eu achar a gramática aqui da Geshe Lenin, né? Letra quiciente, nome de Deus, formas e significados, substantivo, frase, né? Redução vocálica, preposição, vocábulo, ditongo, introdução ao verbo hebraico, tradução do perfeito, caso construto, mudança, sintaxe do construto. Então o cara escreveu, passou a vida inteira dele estudando sobre o assunto. E assim, então, por exemplo, no caso do cara que estudou essa gramática aqui do Alan Perloz, o cara que fez essa gramática, o Alan Perloz, na página 64 da gramática dele, ó, ele tem uma explicação só sobre o tetagrama. Ele explica o seguinte, ó, o tetagrama, as 4 letras, formam o nome pessoal de Deus. Em Êxodo 3,14, ele foi explicado a Moisés como eu sou o que sou. Esher, Assá e Reier, Serreier. Assim relaciona-se com o verbo raiar, o verbo ser. A partir do cativeiro babilônico, talvez antes, os judeus tenham considerado esse nome sagrado demais para ser pronunciado. Por consequência, depois do exílio, o nome propriamente dito não era lido em voz alta, a não ser em algumas formas abreviadas. Em vez disso, os leitores pronunciavam a palavra Adonai. Quando os pontos vocálicos foram acrescentados ao texto hebraico, as vogais da palavra Adonai foram acrescidas ao tetagrama, a fim de lembrar como a leitura deve ser feita. Isso resultou na forma de, né, a gente leia Yevá, geralmente escrita sem rolen, com Shevá simples em vez de Shevá composto sob letra forte, o que resultou na forma Yevá. A falta de compreensão dessa forma híbrida levou as traduções antigas a usar Jeová, a maioria das traduções, né? A maioria das traduções, no entanto, emprega a forma que é lida, né? Chamada de querer, o que é lido, Senhor, e a exprime de inversal versalete para distingui-la da palavra Senhor propriamente dita. Para maior precisão, as letras no texto chamadas de Ketib está escrito Yahvé Yahvé, o tetagrama, são muitas vezes usados na literatura especializada que trata do Antigo Testamento. A pronúncia correta das 4 letras escritas no texto tem sido assunto de muitos debates. O consenso dos especialistas a respeito da vocalização correta desse nome é Yahvé. O apoio para esse consenso inclui terminações teofóricas em muitos nomes hebraicos, que às vezes eram frases breves. Eliahu, Zecaria e Yeshahu, né? Yeshahu, né? O apoio também pode ser colhido da expressão comum em Salmos. Exorta a congregação a louvar o Senhor. Aleluia. Então o que acontece? O cara passou muito tempo estudando para escrever esse artigo aqui, esse pequeno texto aqui. E não só aqui, você pega livros de grandes especialistas como esse aqui, Sociedade Bíblica do Antigo Testamento, né? Antigo Testamento, Sociedade Bíblica do Brasil, a tradição judaico-grega no Antigo Testamento, Manual da Bíblia Hebraica do Edson de Faria Francisco, que são homens que estudam hebraico há muito tempo. E todos eles são unânimes em dizer, ninguém sabe a pronúncia moderna. Ninguém sabe a pronúncia moderna. Você pega teses de doutorados, artigos deles discutindo o assunto e ninguém sabe. Só que um cara que aparece na internet dizendo saber o nome verdadeiro de Deus. É complicado. É complicado, cara. É complicado. Então a gente precisa de um pouco mais de humildade. Se você tem um debate com mais de 2000 anos sobre o nome de Deus, você tem documentos, pessoas, a tradição, né? Quando eu digo tradição, tradição escrita, tradição religiosa, dizendo, olha, a gente não sabe o nome do verdadeiro Deus. Você já tem um processo
muito antigo de pegar o tetagrama e colocar Kyrios, colocar Senhor no lugar, Dominus no lugar, nas traduções como no grego e no latim, e nas nossas traduções a palavra Senhor. Mas o cara vai, não o Romilson, mas aí vão dizer que é teoria da conspiração, que estão tentando apagar o nome de Deus, isso e aquilo. Não estou falando que o Romilson Ferreira fale isso, mas estou dizendo aqui que existem pessoas que têm essa teoria da conspiração. Eu sinceramente olho e falo, velho, a gente precisa estudar um pouco de história, essa pessoa precisa estudar um pouco de história, né? E não só simplesmente falar e achar que a voz dela é autoridade. Assim como eu estou fazendo, eu não estou dizendo, tudo que eu estou falando para vocês aqui, não é coisa que eu inventei, é coisa que eu estudei um pouquinho, eu estudei o mínimo antes de vir falar aqui para vocês, estudei o mínimo. Então o que falta nessas pessoas que acompanham o Romilson Ferreira é uma vontade de estudar por si própria. Então, por exemplo, você vai estudar sobre o assunto, quer falar sobre o nome de Deus? Compra o manual da Bíblia Hebraica, compra esse livro aqui, que são livros baratos, né? Compra a gramática hebraica do Alan Perroz, compre outras gramáticas também, né? Compre outras gramáticas, estude hebraico, não fique só com o que o Adolfo Clair está falando, não fique só com o que o Romilson Ferreira está falando. Estude, vá além do que o cara diz. Não é porque ele disse que ele é inerrante. Não é porque o Romilson Ferreira disse, está dito e você vai aceitar e esse é o nome verdadeiro de Deus. E não compra de cara, estuda antes. Lembre-se do que Paulo falou lá em Atos, né? Paulo falou assim, ó, os bereanos são melhores do que os caras de tal coisa. Por quê? De tal lugar. Por quê? Porque os bereanos, eles não aceitam o que eu disse. Eu falo, eles vão lá, pegam os documentos, pegam os estudos, estudam e vê que o que eu estou falando é verdade. Então eles não aceitam aquilo que alguém fala de primeira. Lembre-se que Paulo, ele também advertiu o seguinte, lá em Gálatas, ele falou o seguinte, olha, mesmo que um anjo vier e me falar de outro evangelho, é claro que ali o contexto é outra coisa, mas outro evangelho, eu não aceito aquilo que está além das escrituras. Então, se vir alguém falando alguma coisa, ou se eu mesmo chegar falando outra coisa, vocês têm que olhar dentro das escrituras. Dentro das escrituras. Olhar dentro das escrituras, porque tudo que é necessário para a salvação está aqui, beleza, então fechou. E a mesma coisa a gente pode aplicar esse princípio para os estudos. Opa, o cara está falando lá que o nome de Deus é não sei o que. Vamos dar uma olhada. Vamos dar um estudo sobre os nomes de Deus. Fazer um estudo sobre os nomes de Deus. Depois eu vejo se o que você está falando é verdade. Opa, Adolfo, eu acho que você não está falando a verdade. Sinceramente, eu acho que você não está falando a verdade. Vai lá, estuda. Pesquisa. Analisa. Opa, peraí, mas ao longo da história você teve esse desenvolvimento, você teve isso, você teve aquilo. Entendeu? Então estude, se aprofunde. Você, gosto do Romilson Ferreira, mas estuda, cara. Não é porque é o Romilson Ferreira, não. Ele já errou várias vezes. Ele falou que o arrebatamento ia acontecer tal dia e não aconteceu. O Romilson Ferreira fez isso. Ele falou, ele marcou datas para o arrebatamento. O arrebatamento não aconteceu. Ele errou. Então, se ele errou uma coisa tão simples, por que ele não erraria em outros pontos? Fica o meu questionamento para você, se você chegou até agora. E se caso vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sobre o estudo, na descrição tem um bacharel em teologia, tem um curso de exegese, para você aprender a fazer esses princípios, né? Você ter o básico de conhecimento para fazer isso aqui. Beleza? Então o link está na descrição. Tamo junto no campo de batalha e Deus abençoe seus estudos. Fiquem com Deus.